Acho que o jeito simples de dizer o que é uma DAO, que DAO é um grupo de pessoas que estão reunidas ali em torno de um objetivo X. Se você falar só isso, tá, existe isso, na história da humanidade inteira existia esse conceito, né? Uhum. Mas acho que o grande poder foi quando apareceram esses mecanismos de tokens, de moedas, que você permite com que essas DAOs elas consigam existir de uma maneira muito especial, esse grupo de pessoas, porque elas podem ser regidas por um token. O que é esse token? É uma moeda, que é uma moeda nativa daquele grupo, que é a moeda que basicamente define as relações de poder e de governança dentro daquele grupo. Então, a DAO é uma organização que ela, por ser global, ela tem que lembrar também que é uma organização digital, totalmente digital e global, sem nenhum tipo de fronteira. Imagina quando você pode juntar pessoas sem limite de fronteira, globalmente, digitalmente e regidas por um token, você consegue gerar uma organização que ela é meio que ela não está onipresente, ela não está atrelada a nenhum estado-nação, né, digamos assim. Então, você consegue fazer pessoas que entre si gerem uma economia que está meio que permeando toda a internet. Isso é um grupo que, a princípio, tem um poder muito interessante, porque você tem um poder de liberdade, criação e de liberdade de gestão também, de como lidar com todos os recursos, tanto humanos quanto não humanos dentro dessa organização, que nunca se tinha pensado em fazer, porque sempre tinha um problema da questão geográfica. Se não tem problema da questão geográfica, como a gente transfere valor de um usuário para outro? Vou ter que usar uma moeda? Tá, moeda, pronto, já entrou um Estado-nação no meio. Então, quando você cria um grupo de pessoas que conseguem se autogerir de uma maneira totalmente independente, você cria uma possibilidade de criar um novo tipo de organização. Então, a DAO é meio que isso, uma organização nova, um jeito novo de organizar pessoas para chegar num objetivo onde elas meio que se descolam de todos os atritos de governo, Estado, etc. Então, essa, em tese, seria uma definição mais, assim... É uma das melhores definições de DAO que eu já ouvi. Eu gostei pra caramba, eu também gostei pra caramba. Eu não tinha ouvido nenhuma tão boa assim. E eu tenho uma outra pergunta, mas eu quero só para o pessoal contextualizar o que é a Fingerprints em termos de propósito que faz e por que esse grupo de pessoas se reuniu. Boa. A Fingerprints nasceu com alguns colecionadores de um tipo de arte que a gente chama blockchain art, arte on-chain, que estavam com algumas obras, alguns no Brasil, outros fora do Brasil. Esse grupo estava com esse monte de obras bem específicas. Eles queriam, de alguma maneira, transformar aquilo numa instituição que alavancasse essas obras, que usasse essas obras para gerar um tipo de valor. Então, obras de colecionador mesmo. E a ideia era, por que a gente não cria uma instituição como, por exemplo, o MoMA é o Museu de Arte Moderna, que ele é maior do que as obras que estão lá dentro. Tem uma série de... Você consegue pegar o valor das obras e alavancar com outras coisas, com serviço em cima, você pode pegar e trazer novos artistas para a cena, pode fazer uma série de coisas alavancadas em cima do todo o prestígio e toda a influência que aquele conjunto de obras tem. Como indivíduos, é muito difícil fazer isso, mas como uma instituição, é muito poderoso poder fazer isso. Ainda mais num mercado que estava nascente ainda, está nascente ainda, tem muita coisa para ser construída. Então, a gente sabia que se juntássemos todas essas obras, a gente teria pelo menos uma das maiores coleções que teria no espaço, e a gente conseguiria fazer uma instituição relevante. Então, todo mundo doou as obras para um smart contract, que é um código. A Fingerprints é o código, né? A Fingerprints é esse código. E o código, né, emitiu tokens. E esse token é o que define o que a própria instituição vai fazer. Então, é o que é o poder de voto na instituição. E como é uma instituição digital, global, etc., ela também tem essa característica de DAO. Por isso que é uma DAO. E essa DAO existe desde então, que foi uma série de pessoas aí. Quando essa narrativa do que a gente estava tentando fazer ficou um negócio conhecido pelo mercado, todo o mercado quis entrar de alguma maneira. Os grandes investidores estavam entrando também, grandes colecionadores, curadores de arte, todo mundo se aproximou um pouco, o que provou um pouco a tese de que realmente a gente trazer aquele grupo de pessoas com ativos tão valiosos ali juntos, a gente ia atrair mais atenção, a gente ia conseguir meio que não controlar, mas a gente ia ter uma certa influência dentro do espaço muito grande. E é o que está acontecendo efetivamente hoje. Fingerprint, eu posso dizer que é uma das instituições assim que tem mais esse poder
de autoridade, digamos, no assunto, quando a gente fala desse tipo de arte específica, arte on-chain. Tá. Quais foram as... Eu tô mega rápido para dar tempo. Quais foram as dores? Você falou, tem coisas que não resolve uma DAO. Que você percebeu nesse caminho? Eu imagino que você não tenha percebido no início, foi coisas que foi justamente essa curva de aprendizado de estar em uma DAO. O que você aprendeu nessa curva de aprendizado? Eu acho que o mais óbvio para todo mundo, quando todo mundo fala de DAO e todo mundo que vivenciou uma DAO percebe, é uma questão de eficiência. Querendo ou não, uma decisão centralizada, tomada por uma entidade, ela é muito mais eficiente. Você pode errar ou pode acertar, tá? Mas ela acontece muito mais rápido. A tomada de decisão dentro de uma DAO, ela tende a ser mais morosa. Porque você tem muitos agentes envolvidos, todo mundo quer opinar, todo mundo quer votar, tal. Imagina que é um grande espaço democrático onde todo mundo, de alguma maneira, quer ter um pouco de voz. E, independentemente de como você organiza isso, ainda assim você tem bastante atrito, porque é realmente um palco público ali que é onde está todo mundo meio que discutindo. Então, as decisões demoram para ser tomadas. Então, você perde eficiência. Quando você tem uma decisão autoritária ali, você não tem que perguntar para ninguém. Você vai e toma. Numa empresa, o CEO, vamos para tal mercado. Vamos embora. No máximo, ele fala ali, como depois de 3 meses, ele tem uma reunião lá com o board e meio que alinha as coisas. Mas ele avisa o que aconteceu. Ele avisa também a decisão. Ele aconteceu, vamos demitir? Não, então bora. Então, numa organização tradicional, essa autoridade centralizada ajuda a tomar decisão e, às vezes, até o alfa, tá? O alfa do mercado tá nessa figura de autoridade que vai lá e toma uma decisão pela organização. Mas numa DAO, isso é muito mais moroso, digamos assim. Então, em tese, as DAOs, elas funcionam bem para alguns tipos de serviço, no meu ponto de vista, tá? Algum serviço de public goods, algumas organizações que não têm um ambiente competitivo muito forte. Então, museus, por exemplo, não tem um ambiente competitivo tão forte. Então, acho que funcionaria bem. O caso da Fingerprint é parecido com esse. Gerência de protocolos. Esse tipo de coisa, eu acho que funciona muito bem numa DAO. Mas, por exemplo, fazer uma DAO para entrar num ambiente competitivo, por exemplo, de criar um smartphone, por exemplo, eu acho que vai ser difícil, tá? A não ser que a DAO se organize de uma maneira hierárquica lá dentro. Dá para fazer isso também, né? Os token holders votam para colocar uma pessoa numa figura de autoridade.